Olá, que bom estarmos juntos novamente. A presença do ressuscitado é que ela nos inspire hoje. Vamos começar nossa reflexão com base na liturgia de hoje, terça-feira da quinta semana da Páscoa. Queremos explorar um presente muito especial que Jesus nos deixou: a sua paz. É um tema central, né? E vale a pena a gente ir fundo nisso. Porque, assim, não é uma paz qualquer, superficial, sabe? É mais uma serenidade profunda. Que fica mesmo quando as coisas apertam. A gente vê isso muito nos primeiros cristãos. Verdade. É quase um convite, né? Para viver a ressurreição no dia a dia mesmo. Sim. E nossa conversa hoje vai então olhar para a perseverança que a gente precisa ter nessa caminhada, a importância da comunidade e essa paz de Cristo que é tão única. Podemos começar pensando na figura de Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos? Claro, um ótimo ponto de partida. Morte, em Listra, ele foi apedrejado. Nossa, a ponto de acharem que ele estava morto. Uma situação extrema mesmo, É uma imagem chocante, né? de muita violência. Mas o que me chama a atenção ali é o O depois. que acontece depois? Os discípulos chegam perto, o rodeiam e o que ele faz? Levanta, entra na cidade de novo e no dia seguinte continua a missão. É uma resiliência assim. Impressionante. Não é teimosia, sabe? Parece que brota de uma fé muito firme na presença de Deus, mesmo ali no meio do caos. E ele mesmo fala disso depois, né? Para encorajar os outros. Olha, é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Ele não esconde que o caminho é duro. Exato. E essa honestidade dele, ela conecta muito com a nossa vida, eu acho. Como assim? Todos nós temos nossas apedrejadas, né? Dificuldades financeiras, uma doença, briga na família, incompreensão no trabalho, tanta coisa. Sim, momentos que dá vontade de jogar tudo pro alto. Pois é. E o exemplo de Paulo convida a gente a levantar, não por teimosia, como eu disse, mas pela fé. E olha que importante, com a ajuda da comunidade. Os discípulos estavam ali rodeando ele. Ah, isso é fundamental. A comunidade que apoia, que ajuda a levantar, ele não estava sozinho. De jeito nenhum. E depois, ele e Barnabé fazem questão de reunir a comunidade para contar como Deus agiu através deles. Tem um reconhecimento ali, sabe? Da ação de Deus na história. E essa força para continuar, para levantar depois da queda, ela parece encontrar eco naquela promessa de Jesus lá no Evangelho de João, né? Perfeito. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E aí vem o ponto-chave. Mas não a dou como o mundo. Essa é a grande questão, né? Qual a diferença dessa paz de Cristo para a paz que que o mundo oferece? Que às vezes a gente confunde só com não ter problema. É uma diferença crucial. A paz do mundo muitas vezes é buscar o conforto, a segurança externa, que a gente sabe que uma hora acaba, né? É passageira. A paz de Cristo não. Ela age por dentro. É uma calma na alma, sabe? Uma confiança em Deus que permanece, mesmo com a tempestade lá fora. Entendo. Por isso que Jesus completa: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. É quase um escudo contra a ansiedade e contra o medo. Uma paz que não depende do que está acontecendo fora, mas da conexão interna com Deus. Exatamente isso. É essa paz que nos permite olhar para as dificuldades não com desespero, mas com esperança. Uma serenidade que, segundo o texto, o príncipe deste mundo, as forças contrárias, não conseguem roubar, porque a fonte é outra. A fonte é o amor, a confiança no Pai. Isso. E essa confiança toda, ela é muito reforçada pelo que o Salmo 144 ou 145 nos lembra hoje: a fidelidade de Deus. Ah, sim. O Salmo fala que o reino dele é eterno, que ele está perto de quem o busca. De coração sincero. E diz mais: Deus sustenta os que caem e levanta os abatidos. Ter essa certeza, sabe, como um chão firme, alimenta a esperança. E nutre essa paz interior. A gente não está sozinho. À deriva, existe essa fidelidade que ampara. Exato. Pensando em tudo isso, como a gente pode trazer isso para a prática? Cultivar essa paz, essa perseverança no nosso dia a dia corrido? Olha, é um exercício constante, né? De voltar o coração para Deus. Talvez, assim, um passo pequeno, identificar uma dificuldade hoje, uma pedrada pessoal. E conscientemente
tentar dar um passo de fé. Pedir força, em vez de só reclamar ou desanimar. Ou então, fazer como Paulo e Barnabé, reconhecer as pequenas ações de Deus na nossa vida, mesmo nas lutas, e partilhar isso com alguém. A gratidão ajuda muito na paz. E quem sabe reservar um momentinho de silêncio, né? Para pedir mesmo, Senhor, me dá a tua paz. É. E tentar acolher isso no coração. Sim. E tem mais, a gente também pode ser essa paz para o outro. Sim, Um gesto de apoio, ouvir alguém, encorajar. Lembra da comunidade ao redor de Paulo? A gente pode ser essa comunidade para o outro. exato. Faz uma diferença enorme. Então, o que fica para a gente dessa nossa conversa é esse chamado, né? Para uma fé mais resiliente, como a de Paulo, para buscar ativamente essa paz mais profunda que só Cristo dá. E ancorar tudo na confiança de que Deus é fiel. Exatamente. E talvez fique aí uma pergunta para a gente continuar pensando, sabe? Como que a gente equilibra essa busca pela paz interior com um chamado para lutar por um mundo mais justo? Boa pergunta. Será que essa paz de Cristo é um combustível para a gente se engajar mais ainda, com mais coragem? Ou será que ela corre o risco de nos alienar um pouco das urgências do mundo? Fica aí para a gente refletir. Uma ótima reflexão para levar conosco. E se essa partilha tocou você de alguma forma, a gente convida a deixar seu comentário aqui na plataforma, contar um pouco da sua experiência. Que a paz de Jesus nos acompanhe sempre. Até a próxima!